Olá, estamos na AGA Seguros, onde falamos com Gustavo Barreto, membro da Comissão Executiva da AGES Portugal. Falamos sobre a inovação no setor dos seguros e sobre a terceira edição do Prémio Inovação em Prevenção. Venha daí conhecê-lo. Olá, Gustavo. Obrigado por ter aceito o convite para a entrevista. Gostaria de começar por perguntar de que forma que a transformação digital tem impactado o setor segurador? A transformação, eu acho que acabou por estar a impactar todos os setores de atividade, na medida em que os clientes cada vez mais fazem uma procura digital, enfim, do que quer seja viagens, quer seja no seu dia-a-dia, ou mesmo na componente de serviços financeiros. Naturalmente, todos os atores tiveram que se ajustar, e esse ajustamento é um ajustamento que acaba por ser, quer no meio digital, quer no meio físico. Nós acreditamos muito que é esta presença, no fundo, phygital, como nós costumamos dizer, que faz a diferença, porque em alguns casos temos clientes que pretendem efetivamente fazer a sua compra 100% online, e aí o que é que nós vemos em Portugal? Vemos que ainda há, ao nível das PMEs, ainda há poucas PMEs a terem negócio e-commerce, propriamente dito. No entanto, já tem uma presença digital cada vez mais marcante. Depois, uma outra vertente que também é fundamental nas empresas é o facto do seu posicionamento ao nível daquilo que é o capital humano, e aí cada vez mais as pessoas dizem que para entrar, por exemplo, numa empresa, a primeira pergunta que fazem é se realmente é possível trabalhar de forma híbrida, trabalhar uma parte em casa, uma parte do escritório. Portanto, eu diria que vai haver um incremento, claro, no negócio digital. Nós vemos isso na nossa situação, já cerca de 35 milhões de euros da faturação já é proveniente de negócio puramente digital, e portanto naturalmente temos de estar preparados e creio que o estamos. Considera que as PMEs portuguesas estão consciencializadas para a inovação que a atualidade exige? Eu aqui diria que, por exemplo, na componente digital, vemos as PMEs portuguesas mais ou menos ao meio da tabela em termos daquilo que é o seu posicionamento no mercado europeu. Um pouco se calhar mais atrás naquilo que é o e-commerce puro, mas se calhar já há uma presença mais digital também alavancada por todo o próprio posicionamento do próprio consumidor português e também consumidor europeu. Em comparação com outros mercados estrangeiros, como caracteriza o setor dos seguros em Portugal? Eu diria que o setor é, primeiro, muito resiliente. É um mercado que eu diria, por um lado, é maduro, em algumas vertentes, mas por outro lado ainda tem muito potencial de crescimento, na medida em que a penetração de seguros em Portugal ainda é inferior àquilo que é a média europeia. Tivemos nos últimos anos um forte crescimento ao nível dos seguros de saúde, tem sido o ramo que tem crescido mais, com crescimentos a 2 dígitos. E aí, obviamente, que enfim, o setor tem trazido para o mercado soluções bastante inovadoras, olhando não só para a componente da proteção, mas também na componente da prevenção, que é uma vertente fundamental. E como lida uma seguradora num contexto socioeconómico como o que vivemos, com pandemia e com guerra? Sim, foram anos muito desafiantes, na medida em que, por um lado, havia um aspecto que, enfim, era uma ameaça, que era como é que íamos conseguir estar perto dos clientes se não tínhamos este atendimento presencial, e aí as redes comerciais adaptaram-se de uma forma espetacular, conseguiram fazer todo o serviço de uma forma remota, digital. Os clientes, eles próprios, também se perceberam essa nova realidade. Nós ajustámos processos, ajustámos produtos também para esta nova realidade, portanto fomos dos primeiros a fazê-lo no mercado. E depois, obviamente que, do ponto de vista daquilo que é os desafios para nós, enquanto seguradora, foi estar muito perto dos clientes naquele momento em que precisavam. Por outro lado, do ponto de vista do cliente, a pandemia e a própria componente da guerra cria também uma necessidade de maior proteção, porque, enfim, vimos uma série de fatalidades, quer na área da saúde, quer na área do próprio património. A AGEAS tem apostado na inovação como um meio para fazer crescer a seguradora? Falámos no início da entrevista sobre o tema do desafio digital. Tem havido um aumento enorme daquilo que são os incidentes de cibersegurança em Portugal e em todo o mundo, em rigor, e portanto é muito importante mesmo que as empresas, as PMEs portuguesas, tenham proteção adequada. E aqui, com muita frontalidade, aqui não é uma questão se vai acontecer, é quando é que vai acontecer. Haver uma ameaça, um ataque cibernético a uma empresa. E, portanto,
o nosso convite é as pessoas vejam a nossa oferta para cibersegurança, comprem realmente um seguro para ciberrisco, porque, aliás, a nossa oferta, já agora também para dizer, não aborda apenas a proteção caso aconteça, mas até mais importante que isto, ainda mais ligado à prevenção, faz um diagnóstico de quais são as fragilidades que aquela empresa tem, de forma a evitar que aconteça um ataque cibernético naquela empresa. Portanto, é um produto realmente fantástico o que nós sentimos é que ainda há pouca apetência para as empresas, não estão tão despertas para isto e só depois, muitas vezes, quando acontece, não é? Quando casa roubada, trancas à porta, mas aí as empresas já tiveram os danos e repare, o dano de uma empresa estar 2, 3 semanas sem poder servir os seus clientes, sem poder pagar aos seus fornecedores, é um dano reputacional enorme. Face aos recentes ciberataques que têm ocorrido contra grandes empresas, que políticas é que têm implementado para evitar um possível ciberataque? Bom, esse é um tema que está na ordem do dia. Enfim, nós vimos o que aconteceu em 2022 em instituições com uma elevada dimensão e com uma robustez enorme e, portanto, todas as pessoas estão vulneráveis a este risco. Nós, enquanto empresa, o Grupo AGEAS Portugal, obviamente, temos uma equipa dedicada especificamente ao tema da cibersegurança. Temos toda a nossa infraestrutura protegida, com vários níveis de segurança. Enfim, estamos a ser atacados todos os dias, posso dizer, enfim, isso acontece em todas as empresas, isso acontece. E, portanto, temos criadas várias barreiras, no fundo, que nos permitam ir endereçando e prevenindo estes ataques, de forma a evitar que cheguem a um impacto, obviamente, determinante. Só para ter uma ideia, por exemplo, os dados de saúde hoje valem 4 vezes mais do que um dado financeiro de uma pessoa. Portanto, obviamente, somente para empresas que tenham dados de saúde, que é um caso também de uma seguradora, e dados financeiros, isto é determinante. E, portanto, temos, enquanto seguradora, enquanto empresa, tomado as medidas e, acima de tudo, formação dos colaboradores. Temos um conjunto de cursos recorrentes, testes recorrentes para perceber, porque grande parte das ameaças e das vulnerabilidades acabam por ser as próprias pessoas que o geram, porque partilham uma password que não deviam, clicam num link que não deviam, nós fazemos recorrentemente testes e é isso que também pretendemos, através da nossa oferta para clientes, quer empresariais, quer individuais, fazer com que esta proteção, esta prevenção aconteça antes de acontecer o acidente, sendo que obviamente também temos a componente de indenização caso haja danos em terceiros, também podermos no fundo proteger as empresas e as pessoas caso aconteça uma ameaça e um risco em concreto.